Teorema de Stokes. Tópicos: Teorema de Stokes, interpretação física, aplicações do Teorema de Stokes e rotacional de um campo hidrodinâmico. O Teorema de Green é uma particularidade do Teorema de Stokes. No Teorema de Green, o campo vetorial F é bidimensional. Possui duas componentes, f e g, funções de x e de y. Então, quando essas funções e suas derivadas parciais de primeira ordem são contínuas numa região R delimitada por uma curva fechada C, orientada positivamente, a integral de linha é igual à integral dupla da derivada parcial de g com relação a x, que é a segunda componente do campo vetorial, menos a derivada parcial de f com relação a y. Então, calculo isso na região R. Esse é o Teorema de Green. O Teorema de Stokes, a gente vai calcular também a integral de linha, só que considerando o campo vetorial tridimensional. O Teorema de Stokes constitui uma generalização do Teorema de Green e pode ser utilizado para transformar determinadas integrais de linha em integrais de superfície, ou vice-versa. Então, Teorema de Stokes. Considere sigma uma superfície delimitada por uma curva fechada com orientação coerente com o vetor normal n, e o campo vetorial F, dado por três componentes, FGH, cujas componentes e suas derivadas parciais de primeira ordem contínuas em uma região que contém a superfície. Então, a integral de linha é igual ao integral de superfície do rotacional. Ou seja, a integral de linha é igual ao fluxo do rotacional do campo F. Como a gente vai considerar o vetor normal e a orientação da curva? A orientação da curva C é positiva quando segue a regra da mão direita. Isto é, a curva segue a orientação dos dedos da mão direita e o polegar direciona o vetor normal. O vetor normal aqui no caso está apontando para cima e a curva C olhando de cima tem orientação no sentido anti-horário. Então, independente se eu viro essa superfície, vai continuar seguindo a regra da mão direita. O rotacional de F, a gente calcula um determinante. Na primeira linha, IJK, na segunda linha, as notações das parciais em x, y, z, e na última linha, as componentes do campo F. E aí determinamos, na direção I, derivada de A em relação a Y, menos a derivada de Q em relação a Z. Em J, fica menos a derivada de R em relação a X, derivada parcial de R em relação a X, menos a derivada de P em relação a Z. Só que como tem um menos antes, inverte. Em relação a K, derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y. As componentes do rotacional de F são variações transversais às direções dos eixos x, y e z. Então veja que aqui na primeira componente eu não tenho derivada parcial em relação a x. Na segunda componente eu não tenho derivada parcial em relação a y. Na terceira componente eu não tenho derivada parcial em relação a z. Então, somente variações transversais. Então, a primeira é transversal em relação ao eixo x, transversal em relação ao eixo y e transversal em relação ao eixo z. Interpretação física. A integral de linha pode ser tratada como o trabalho do campo F para mover um corpo sobre o caminho fechado C. As integrais de linha que a gente vai trabalhar são todos contornos fechados. Outra interpretação física é que a integral de linha
também pode ser visto como a circulação do campo F sobre um percurso fechado C. Já o rotacional está associado à circulação do campo F. Então veja que a gente pode associar a integral de linha com o rotacional do campo. Aplicações do Teorema de Stokes. Exemplo 1. Seja o campo F menos y², x é ao quadrado. C é uma curva fechada, que é a intersecção do plano com o cilindro. Então o plano intercepta o cilindro, o plano está inclinado, o cilindro é reto, então isso vai produzir uma curva fechada, é uma elipse no espaço. A curva C é orientada positivamente, então vamos considerar a normal apontando para cima e a orientação vista de cima positiva. Queremos determinar o valor da integral de linha. Então temos aqui o cilindro interceptado pelo plano. Isso visto aqui é o formato de uma elipse, mas visto de cima, ele vai ter a sua projeção aqui no plano XY, vai dar uma circunferência. Bom, então vamos calcular aqui o rotacional. Colocamos aqui as componentes, menos y², x, z ao quadrado. E calculamos o rotacional. Isso vai dar 0, 0, 1 mais 2y. Esse aí é o rotacional. Bom, rotacional, a gente vai calcular aqui a integral de superfície, ou seja, o fluxo do rotacional de F. Bom, para isso a gente vai precisar parametrizar a superfície. Bom, essa superfície tem que conter a curva C. Então, a gente quer calcular a integral de linha. Então, sobre essa curva C. E aí podemos considerar qualquer superfície que tenha o C como borda. Bom, a superfície mais simples é justamente o plano aqui, y mais e igual a 2. Então, a gente vai parametrizar esta superfície. Se eu projetar essa superfície no plano XY, vai dar um disco de raio 1. Então, seguindo a regra da mão direita, aqui nós temos a orientação da curva e a normal apontando para cima. Então, vamos considerar a parametrização obedecendo a equação do plano. Então, o plano ali é y mais e igual a 2. Se eu isolar o z, fica 2 menos y. Bom, 2 menos y. Eu faço y igual a v. Então, aqui fica z igual a 2 menos z. X igual a u. Então, esse ponto UV ele pertence à região R, que é essa projeção aqui. Bom, aí calculamos o fluxo do rotacional. Então, a integral de linha lá, pelo teorema de Stokes, é igual ao fluxo do rotacional. Então, isso vai dar o rotacional escalar produto vetorial RU por RV. Calculamos aqui o produto vetorial, vai dar 0, 1. Então, fazemos o produto escalar 0, 1, 1 com o rotacional, que é 0, 0, 1 mais 2V. Bom, aí fazendo o produto escalar, eu vou ter 1 mais 2V dA. Bom, só que o R aqui é um disco de raio 1. Então a gente utiliza aqui coordenadas polares, substitui o V por R seno θ. E o diferencial de área é R dr dθ. Θ variando de 0 a 2π, R variando de 0 a 1. Fazendo essas contas, vou chegar no valor π. Então, eu calculei a integral de linha usando o teorema de Stokes, calculando o fluxo do rotacional. Poderíamos calcular a integral de linha utilizando a parametrização da curva. Isso eu vou usar um parâmetro, que é o parâmetro t. Então, a curva ela é uma curva que está aqui no espaço, né? O x e o y aqui, ele vai obedecer à equação da circunferência. E o z obedece à equação do plano. Então, x igual a cosseno t, y igual a seno t, porque o raio ali é 1. Z igual a 2 menos y, né? Vai ficar 2 menos seno t. Esse é o R de t.
tem que calcular a derivada de R, substituir aqui o campo F. Nosso campo F está aqui, ó, menos y quadrado, x é ao quadrado. Substitui o x por cosseno t, o y por seno t e o z por 2 menos seno t. Só não pode esquecer de levar ao quadrado. Então aí faz a substituição, faz o produto escalar, faz a integração e chega no mesmo resultado. Segundo exemplo. Verifique a fórmula do teorema de Stokes calculando a integral de linha e a integral do fluxo, integral dupla. Suponha que a superfície tenha orientação para cima e C seja a borda desta superfície. Que superfície? Sigma é a porção do paraboloide, z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então é um paraboloide com a concavidade para baixo, que intercepta o plano XY. Este é o campo F. Então está aí a superfície. Já com a orientação positiva, aqui é a curva C, e aqui a normal apontando para cima. Bom, então a superfície e a curva estão aqui indicadas. A parametrização. Aqui no exercício ele pede para você fazer duas contas. Primeira integral de linha, segunda integral do fluxo, do rotacional. Então, primeiro aqui a parametrização da curva. Lembra que para a parametrização da curva a gente usa um parâmetro, neste caso aqui é o parâmetro t. Então, fazendo a intersecção do paraboloide com o plano xy, eu vou chegar na equação 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, que é o plano xy é z igual a zero. Então, aí chego na equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, essa circunferência tem raio 3. Então, é 3 cosseno t, 3 seno t, e a curva está no plano z igual a zero. Calculo a derivada de R, do vetor R aqui, menos 3 seno t, 3 cosseno t e 0. Então, esse é o R'. O F aqui obedece à função dada. Substituo o x por 3 cosseno t, o y por 3 seno t e o z por 0, aqui no campo F. Então, eu vou ter menos 3 seno t, 3 cosseno t, menos 3 cosseno t, menos 3 seno t. Esse é o campo F. Escalar R'. Fazendo as contas, o F escalar dr vai dar 9. Então, vai dar 9 vezes 2π, 18π. Então, esse é o procedimento para calcular a integral de linha, utilizando a parametrização da curva. Agora, o outro lado, que é calcular o rotacional e depois calculo o fluxo. O rotacional, coloco aqui as componentes do campo F, faço as derivações e chego neste vetor aqui, ó, menos 2, 2 e 2. Então, isso eu vou fazer produto escalar com o produto vetorial RU por RV. Aqui a parametrização da superfície. Então, eu vou ter que considerar uma superfície. Eu estou considerando que superfície? O paraboloide. Tá? Paraboloide. Então, o paraboloide é x igual a u, y igual a v, z igual a 9, menos u ao quadrado, menos v ao quadrado, que é a equação do paraboloide. Calculo o produto vetorial, chego em 2u, 2v e 1. Faço aqui o produto escalar e chego aqui neste resultado. Jogo isso aqui na integral, certo? Jogo aqui na integral, considerando que o R, na verdade, é a projeção ortogonal do paraboloide sobre o plano XY. Isso vai dar um disco de raio 3. Então, por isso que aqui o R varia de 0 a 3, o θ de 0 a 2π. Substituo U por R cosseno θ. Substituo V por R seno θ. E dA por R dr dθ. Então, por isso que aqui parece um R e o R ao quadrado.
porque aqui o dA é R, dr dθ. Então aí faço as contas e chego no mesmo resultado, 18π. 18π, o mesmo resultado. Então conseguimos verificar o teorema de Stokes. Calculamos de um lado, calculamos do outro lado. Então lembre que aqui a integral de linha é igual à integral do fluxo, é o fluxo do rotacional. Veja que calculamos dos dois modos, e do segundo a gente considerou o paraboloide como sendo a superfície aqui que tem o C como borda. A pergunta é, se eu considerasse uma superfície mais simples que essa, chego no resultado? Sim, chego no mesmo resultado. Essa é a observação aqui, ó. O cálculo do fluxo do rotacional pode ser realizado por meio de uma superfície simples. Por exemplo, a gente poderia considerar o próprio plano Z igual a zero. O disco ali de raio 3, e aí parametrizo ali. Até o vetor normal é simples, que é o vetor K, né? 001. E aí parametriza o x igual a u, y igual a v, z igual a zero. Considerando que esses pontos estão no disco. Então você tem aqui o rotacional, aqui a normal n, que é o vetor K, 001, calcula aqui, deu 2, né? Então dá duas vezes a integral de ds. Então isso vai dar duas vezes a área do disco ali, a área do disco que tem ali. Então vai ser π vezes o raio, que é 3, ao quadrado. Isso no final vai dar 18π. Veja que aqui a conta é muito mais simples. A gente utilizou aqui o disco, que está no plano Z igual a zero, é uma superfície mais simples de calcular do que o paraboloide. Então, veja que aqui é uma terceira maneira de chegar no mesmo resultado. Importante aqui considerar que o fluxo do rotacional não depende da superfície sigma, depende somente do bordo da superfície, que é o bordo C. Então, existem diversas superfícies que têm o C como bordo. Terceiro exemplo. Calcule a integral de linha. É dado o campo vetorial F, C é a intersecção da esfera de centro na origem raio 1 com um cone, então essa curva C ela tem orientação anti-horária, olhando no eixo Z positivo de cima para baixo. Então a normal aqui no caso vai apontar para cima. Bom, que curva vai ser essa? Fazemos a intersecção da equação da esfera com o cone. Elevamos aqui o Z ao quadrado e substituímos aqui. Ó. Então eu vou ficar com 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 1. Ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a meio. Então é uma circunferência de raiz de 2 sobre 2. Então, esta curva está contida no plano Z igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, então aqui, ó, a gente tem aqui o cone interceptando a superfície esférica e aqui nós temos a curva, a gente vai calcular a integral de linha. Então, a gente se concentra só nessa curva aqui. Esquece a superfície esférica, esquece esse cone. Então, a gente pode considerar aqui diversas superfícies que têm o C como bordo. A gente vai considerar aqui a superfície mais simples, que é o plano, né? Então aqui, quando fez a intersecção, percebeu-se que aquela circunferência está numa altura Z igual a raiz de 2 sobre 2, que é essa altura aqui. Bom, para calcular a integral de linha, vamos usar o teorema de Stokes. Utilizamos o campo F aqui, que são as componentes, calculamos o rotacional, isso vai dar o vetor 1, 1 e 1. Esse é o vetor rotacional. A normal, a gente pode considerar o vetor K, 001.
Então, aí, fazendo o produto escalar do rotacional com o vetor K, eu vou ter, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar a integral de área, que é justamente a área da nossa superfície, que é um plano contido nesse círculo. Então, vai dar a área do círculo. O raio é raiz de 2 sobre 2. Então, a integral de linha vai dar π meios. Esse é o valor da integral de linha. Rotacional de um campo hidrodinâmico. Considere que V é um campo vetorial, campo de velocidades em um escoamento. Vamos considerar um dispositivo submerso que gira de acordo com o rotacional do campo de velocidades. Então, dependendo aqui do escoamento, isso aqui pode girar num sentido ou no outro, ou pode não girar. Então, a força que vai provocar aqui nas pás, ele vai produzir o giro, num sentido ou no outro. Vamos considerar um campo bidimensional, ou seja, a terceira componente aqui é zero. A primeira e a segunda é P e Q. Se a cota do rotacional do campo é maior que zero, ou seja, a última coordenada rotacional é maior que zero, o dispositivo gira no sentido anti-horário, seguindo a regra da mão direita, que é esse primeiro caso aqui. Caso contrário, ou seja, a cota é menor que zero, vai inverter o sentido horário. Vamos considerar aqui nesse exemplo o campo de velocidades 4x menos x ao quadrado. Então, o campo de velocidades é 0, 4x menos x ao quadrado e 0 na última componente. Bom, vamos considerar aqui o eixo x, o eixo y aqui como sendo coincidindo com a parede, e do lado de cá, em x igual a 4, eu tenho outra parede. O escoamento é unidirecional, paralelo ao eixo y. Bom, aí a gente vai considerar aquele instrumento, aquele dispositivo em 3 locais. Aqui, em x igual a 2, em x igual a 3 e em x igual a 1. E aí a gente vai calcular o rotacional. Calculamos o rotacional, deu 0, 0, 4 menos 2x. Bom, vamos considerar ali 3 locais, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Bom, aqui em x igual a 2, o dispositivo não vai girar, porque ele está bem aqui no meio, né? Então, as forças que for atuar à direita e à esquerda aqui da espátula não vai provocar um giro. Ó, substitui aqui x igual a 2, deu 0k, né? Então, o rotacional deu um vetor nulo nessa direção aqui. Ó. Agora, na direção em x igual a 1, substitui aqui, deu 2k. Então, a cota aqui deu positivo. Então, sinal que vai girar no sentido positivo. Então, obviamente, colocando o dispositivo aqui, a força maior é à direita, então ele vai girar no sentido anti-horário. Em x igual a 3, substituindo aqui, vai dar menos 2k. Então, a cota é negativa. Então, vai girar no sentido horário. Por quê? Porque a força aqui em x igual a 3 é maior à esquerda, né? Então, vai girar nesse sentido, horário. Então, tá aqui, ó, as três posições e as indicações de giro. Então, isso é uma aplicação do rotacional em um campo hidrodinâmico.